É bem provável que você já ouviu aquela expressão, cada um com seus problemas. Talvez até já falou isso. Talvez você tenha essa mentalidade, que cada um deve ficar com seus problemas. Mas será que é isso mesmo? Hoje eu queria te desafiar e queria que você pensasse junto comigo como a gente pode pensar um pouquinho mais a respeito disso e apurar um pouquinho mais. Uma verdade que nós temos na vida é que todos nós temos problemas. Todos nós passamos por problemas. É bem provável que em alguns momentos parece que aumenta a aprovação, e são vários problemas acontecendo, várias coisas. Também às vezes pode acontecer de diminuir essa aprovação e você ficar mais tranquilo e não ter tanto problema. Mas de uma forma ou de outra, você vai passar por isso. Mas hoje, o assunto que eu queria trazer para a gente não é o que você pode receber, mas o que você pode dar no momento de problemas, no momento que você tem pessoas ao seu lado passando por problemas. Talvez você pode pensar assim, eu já tenho muitos problemas. Como aquele episódio lá do Chaves, onde o professor Girafales vira para Chiquinha e fala, Chiquinha, eu vou te dar um problema. E aí ela vira para ele e fala, mas são tantos problemas que a vida já me dá e mais um problema? Talvez você tenha a mentalidade que eu tenho muitos problemas, eu não consigo resolver os meus problemas. Ou talvez você pode pensar o seguinte, eu preciso resolver todos os meus problemas primeiro e aí eu vou me doar um pouquinho mais, vou me importar com os problemas dos outros. Mas será que vai acontecer isso mesmo? A nossa vida ela passa e a gente sempre está resolvendo uma coisinha, resolvendo uma outra coisinha. E aí eu queria te propor a você, ao invés de só receber, mas se preocupar, se doar. Alguns anos atrás, eu assisti um filme que mexeu um pouquinho comigo, com a minha base. O filme é de 1993, não sei se você já assistiu, mas é o filme Filadélfia. Ele é com o Tom Hanks e o Denzel Washington, meus dois atores preferidos, vamos dizer assim. Mas o filme conta a história de um advogado bem-sucedido, numa empresa muito boa, que era o Wendell, representado ali pelo Tom Hanks, ele que representava o papel, e ele contraiu o vírus do HIV. E ele foi sumariamente mandado embora do escritório de advocacia, ele passou por várias situações, além da doença, ele teve falta de apoio do escritório, e ele procurava ajuda de um outro escritório, de um outro advogado para ajudar a causa dele, para julgar, para levar a causa dele. Só que naquela época, com todo o preconceito que existia e também com essa questão mesmo de levar na justiça um escritório renomado de advocacia, muitos não queriam pegar a causa dele, até que ele encontrou o Joey, representado ali, o ator é o Denzel Washington. E é interessante porque na história, o Denzel Washington, ele tinha muito, no filme, ele tinha muito preconceito, e por ele ser negro também, e por todo o entorno, não era simplesmente um serviço para pegar, mas tinha todo um contexto para aquela situação, e a história vai desenrolar com isso, e ele aceita pegar a causa dele, e é muito chocante o filme, eu até convido você, se não assistiu, ainda assistir, mas ele mostra para mim um pouquinho a respeito disso, da gente não preocupar com só os nossos problemas, com a causa, né, no caso do Joey, né, que era negro, já sofria algum preconceito, ele não se preocupou só com os seus problemas, mas ele ajudou o Wendell, que era o Tom Hanks. E eu achei essa história fantástica, marcou a minha vida quando eu assisti esse filme a primeira vez, porque quebra muito essa coisa do preconceito que a gente tem e às vezes da gente se preocupar só com os nossos problemas. E quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, ele, em um dos seus momentos aqui na Terra, né, e é interessante porque Jesus, ele veio ao mundo por se preocupar com o problema alheio. Né? Talvez essa seja a maior razão para a gente ir e dar esse passo. Tem uma história lá em Marcos, no capítulo 2, que fala a história que Jesus estava pregando, né, numa casa, amontoou um tanto de gente, né, foi chegando pessoas, e era difícil o acesso até Jesus. Era difícil chegar até Jesus. E é interessante porque na história, no momento, chega que um paralítico, ele estava indo, né, só que ele não estava indo por si só. 4 amigos estavam levando ele, carregando numa maca. E quando eles chegam naquela situação que a casa estava cheia, não tinha acesso, né, como a gente tem acessibilidade, não tinha como chegar até Jesus, aqueles amigos eles param e não tem uma ideia, ou aí eles chegam num consenso, o que a gente vai fazer? E aí eles têm a ideia de no telhado, abrir o telhado e colocar o amigo paralítico, correr esse risco dele não cair direto,
colocar ele na frente de Jesus. E Jesus olha aquela situação e ele cura aquele paralítico por causa da fé dos amigos. Eu acho essa história fantástica e interessante, porque se aqueles amigos, eu fico pensando, se eles tivessem parado, primeiro eles se importaram com o paralítico e levaram até Jesus. Talvez você não saiba resolver os problemas das pessoas, mas você pode levar ela até um lugar ou alguma pessoa que possa ajudar ela. Isso já nos ensina isso, essa parábola, essa história já nos ensina isso. Talvez, se eles tivessem parado e visto a multidão, e agora? A gente até tentou, e agora? Mas eles se esforçaram um pouco mais. Isso me faz pensar, o que eu posso fazer pelo outro? E eu quero te desafiar a isso. Para a gente ter esse olhar para o outro, para os problemas dos outros, a gente precisa de coragem, a gente precisa de a fé, que Jesus viu a fé dos amigos e por isso o milagre aconteceu, e a gente precisa de disposição. Eu quero te incentivar essa semana, você ter essas 3 características, coragem, disposição e fé, para se preocupar com os problemas dos outros. E esquecer essa mentalidade, às vezes, de que eu não me importo ou eu tenho que cuidar dos meus primeiramente. Que Deus abençoe você. E se você não sabe ainda, mas o nosso canal tem vídeo semanalmente, quero te pedir para curtir o nosso vídeo, compartilhar e fazer essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Como seria bom se todos nós olhássemos para os outros, preocupados com eles também, com os problemas deles também. Que Deus te abençoe. Um abraço.